Se você está pensando em construir sua casa e quer saber mais ou menos quanto custa construir uma casa de 200 metros quadrados, feito essa aqui atrás que a gente está construindo, acompanhe o vídeo até o final que eu vou passar cada detalhe, tá? Custo de projeto, terreno e de fato quanto que vai custar a construção de uma casa dessa do zero, tá? Vamos lá. Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Paulo Bruno Arruda aqui de novo, vou fazer um videozinho para vocês bem legal. Espero que vocês já tenham visto os outros que eu passo, na verdade, todo o acompanhamento das obras, né? Então, de algumas obras que a gente está fazendo, inclusive tem uma iniciando hoje, tá? Que eu vou passar para vocês. Inclusive essa outra obra que a gente está iniciando hoje, eu vou fazer literalmente um passo a passo, né? Desde o canteiro de obras, fundação, enfim. Mas isso é vídeo para assunto para um outro vídeo, tá? Hoje estou aqui de frente a essa casa, uma casa térrea. Você vai ver que a casa, ela tinha 167 metros, na verdade. Era uma casa um pouquinho menor, toda terra, um terreno de 412 metros quadrados, mas que esse projeto foi vendido. Então o projeto, quando já estava praticamente com o alvará de construção liberado, a antiga proprietária precisou vender o imóvel para poder vender o lote para poder comprar um outro. E aí o cliente que comprou, né, já comprou por isso, para poder colocar essa casa em execução. E a gente fez até algumas alterações, que em vez dela ficar com 167, ela ficou com 205 metros quadrados, tá? E aí, 205, 209, depois eu vejo direitinho e passo para vocês. O que é que acontece? Esses 200 e pouquinho metros quadrados é o que eu quero fazer o vídeo hoje. Quanto que custa construir uma casa dessa hoje, aqui no condomínio que a gente tá? A gente tá aqui no Alphaville, Pernambuco 2, tá? E aí eu vou passar um pouco para vocês quanto que tá custando em média de terreno, quanto que você tem de custos iniciais, tá? Então vamos lá, esses custos com projeto, liberação de alvará na prefeituras, em relação aos projetos complementares, taxas, enfim. E a construção de fato, que é o que realmente vai valer para todo o Brasil, até porque o material de construção tem subido bastante. Então assim, às vezes o custo do material aqui não é o mesmo daí, o custo da mão de obra aqui não é a mesma forma que é calculada aí, e vice-versa, dependendo da região que você está utilizando, mas é bom para a gente ter como uma base, beleza? Então vamos lá, para a gente poder acompanhar como é que tá essa obra e aí eu vou passando esses detalhes para vocês. Valeu! Vamos lá, a primeira coisa quando você vai começar a fazer a construção de uma casa aí de 200 metros quadrados é você ter o terreno, né? Estou aqui de frente a um terreno, um dos lotes aqui do Alphaville Pernambuco 2, e é uma das coisas que tem se valorizado bastante. A gente não tem visto só que os custos das casas, do custo de construção em si tem aumentado. Os lotes em si no Brasil todo tem subido bastante. A gente, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos atrás, comprava um lote desse por 130, 150 mil reais. Hoje, em média, já direto com o Alphaville, o custo de um lote desse está em torno de 230, 250 mil. E a gente ainda tem alguns lotes diretos com o proprietário que a gente compra por 200, 210, 220, 190, depende realmente da ocasião. Então o primeiro passo para você realmente começar a construção de uma casa aí de 200 metros quadrados é fazer a aquisição do terreno. E aí esse terreno tem várias formas de você comprar. Você pode comprar ele financiado, pode comprar à vista, pode comprar direto parcelado com a construtora do loteamento de fato. E fazer a construção com recurso próprio, financiado, enfim, tem uma série de modalidades, tá? Depois que você comprou o terreno, que você já tem seu pedacinho de terra, esse aqui, por exemplo, é um terreno que tem em média 400 metros quadrados. Então ele tem aí mais ou menos uns 13,5, 13 e pouquinho por 30 metros. Então ele completa aí os 400 metros quadrados, que é o dessa casa que a gente vai visitar daqui a pouquinho, que eu estava mostrando uns 2 minutinhos anterior. Tá? E aí depois que você faz a compra do terreno, a gente tem que começar a fazer um processo, que é o processo realmente que nossa construtora de fato te ajuda desde o início, tá? Então o valor que você vai gastar com a gente de início é basicamente zero, tá? A gente realmente só começa a ter um lucro da construção depois que a casa já está realmente fazendo tem esse pontapé inicial da obra, porque antes a gente tem vários profissionais que atuam para fazer a topografia, a sondagem do terreno, os projetos complementares, o projeto arquitetônico, que é o mais importante desse início. E depois eu vou fazer uma tabelinha aqui, ó, vou deixar para vocês quanto é que custa mais ou menos um pré-obra de uma casa nesse padrão, tá? A gente sabe que arquiteto tem de todo preço, tem arquiteto de 10 mil, de 12 mil, de 20 mil, de 30 mil, né? Então isso vai influenciar diretamente nesse custo. Em média, a gente tem um escritório de arquitetura, alguns escritórios de arquitetura que trabalham com a gente, que cobram de 10 a 15 mil reais, tá? Então além disso, você vai ter um custo de topografia, que é mais ou menos uns 650, 700, você vai ter um custo de sondagem, que em média nos 1.600, 1.800, depende da empresa. Você vai ter que fazer os projetos complementares, que para uma casa dessa de 200 metros quadrados, você vai gastar hoje em torno de 8 a 9 mil reais, depende do que é que você quer na casa, se você quer água fria, água quente, se você quer instalação de energia solar,
né? Então tem várias coisinhas que a gente tem que colocar no papel. E as taxas, tá? Então você vai precisar de um despachante para poder fazer todo esse teu processo na prefeitura, que aqui a gente cobra em torno de R$2.000 esse despachante para poder liberar desde o projeto inicial, a licença ambiental, o alvará de construção e a liberação aí do PGRCC, que é o Programa de Geração de Resíduos da Construção Civil. Então tem uma série de etapas aí que eu vejo muito cliente às vezes que quer negligenciar, contratar uma empresa que sabe fazer todo esse processo e quer fazer tudo sozinho para economizar e não, termina pagando às vezes muito mais caro, porque ele não tem noção de preço, de o que é que tá barato, o que é que tá caro, e não é nem só o mais caro, é tempo. A gente sabe que tempo é dinheiro. Então se você, por exemplo, poderia começar uma construção feito essa aqui com 6, 7 meses, você começa com um ano e meio, quanto que você não pagou a mais de condomínio, de IPTU e o prazo que você poderia estar morando na casa antes, não sei se você estaria pagando aluguel, se está deixando de dinheiro estar rendendo, enfim, são várias possibilidades aí que a gente está passando. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição detalhado mais ou menos quanto que você vai custar. Vamos lá, o terreno em torno de 200 e esse detalhamento de custos para você iniciar uma construção, tá? E isso é tudo, o terreno você ainda consegue incluir uma parte no financiamento. Já esse custo de pré-obra que a gente chama, você não consegue incluir, tá? A gente só consegue realmente liberar o financiamento bancário depois que está tudo isso finalizado, beleza? Então vamos agora para a terceira etapa, que é o custo de construção da casa. E aí o custo de construção da casa, assim, é bem difícil eu te dizer, porque depende de uma série de etapas, né? Se o terreno é em aclive, se é em declive, se o terreno é plano, o estilo da casa, se é neoclássico, se é moderna, se ela vai ter revestimento interno, externo, na fachada. A quantidade de esquadria influencia muito no custo da construção. Por exemplo, a gente tem uma casa que vai começar que já começou a construção, que o primeiro orçamento de esquadria dela tinha dado 160 mil. Eu tenho uma outra ali embaixo que o custo de esquadria dela deu 42 mil reais. E uma é uma casa de 212 e outra de 179 metros. Então o custo de esquadria aí influencia muito no custo final da casa. Então no projeto, na concepção realmente da casa, a gente já tem que ter uma noção, e é o trabalho que a gente faz, de quanto que o cliente está disposto a pagar. Porque não adianta eu fazer uma casa de altíssimo padrão para você gastar 4 mil, 4.500 reais o metro quadrado e o cliente só poder pagar uma casa de 3 mil, né? Que é realmente uma base dessa casa que eu vou estar mostrando para vocês. Não tem nada muito rebruscado, tá? Rebuscado, então a gente tem feito um trabalho aí bem legal, tentando otimizar ao máximo os custos. E aí eu vou estar passando, vamos agora visitar a obra para vocês conhecerem e aí eu poder dizer mais ou menos quanto é que está custando cada detalhe. Mas vamos lá, antes de tudo, antes da gente visitar a obra, eu queria te dizer o seguinte: tem muita construtora aí que faz um trabalho e diz, o custo da tua casa vai ser 2.500 reais, às vezes até a gente diz um chute, vai ser 3 mil reais o metro quadrado e tal, e aí usa aquele primeira palavra que passou para você, sem nem ver projeto, como contrato. E assim, dependendo da forma que o cliente, que a construtora está fazendo esse trabalho, para ela é fantástico, porque ela já livra logo o dinheiro dela, o custo da minha administração de obra, ou o meu lucro, sei lá o que for, vai ser 100 mil reais, 120 mil reais, 80 mil reais nessa casa. Então já boto logo lá. Então o custo da casa, sei lá, era 500 mil. Vamos supor que esse outro construtor X, essa casa ia custar 2.500. Então dos 500 mil ele já tira logo os 100 mil dele, tira os 200 mil do empreiteiro e diz que a obra só vai ter 200 mil de material. Isso é absurdo, né? Então a primeira coisa que eu digo às vezes quando eu estou trabalhando com um cliente, que ele diz, Paulo, quanto é que vai ser o orçamento da casa? Primeiro a gente tem que fazer um estudo do projeto, o ideal é que já esteja inclusive com os projetos complementares finalizados, para a gente poder fazer um quantitativo total, né, do que é que a gente vai usar na construção, para aí sim poder dizer um preço. Mas antes disso, a gente tem que ver se você quer realmente saber o preço real da sua obra antes de começar a casa, ou se você quer descobrir realmente o preço real da obra depois que tiver a casa andando, né? Porque às vezes é muito gostoso você escutar que minha casa vai custar só 500 mil reais. E na prática ela custa 600, 650, 700 mil reais. E tipo, dependendo do profissional que você contratou, ele só está interessado em receber o valor dele, da administração, do lucro dele de fato. E aí se o cliente vai gastar 100, 150, 200 mil a mais, aí é culpa do cliente. Então assim, eu vejo isso inúmeras vezes aqui no condomínio, em outros condomínios, que o pessoal passa um orçamento com o valor lá embaixo, né? Sabe que não vai honrar aquele valor, ainda mais com custo de mão de obra e de material como está hoje, mas continua. E o cliente, quando está no meio da obra, já está com fundação, já está subindo, a obra não está andando porque está faltando material, o dinheiro da caixa não é suficiente para poder começar ou finalizar a obra, dar continuidade. O cliente tem que arrumar 100, 200, 300 mil reais, não sei de onde, né? E fica aí a bronca. Então assim, a gente tenta trabalhar com o máximo de transparência possível. Eu vou perder inúmeros clientes por causa disso, porque às vezes a gente olha o projeto e diz, essa casa vai custar em média 3.300, 3.500 no metro quadrado, e o cliente olha e diz, meu Deus,
que absurdo, né? Não sei quem me cobrou R$2.200 o metro quadrado, R$2.500 o metro quadrado, e às vezes é essa mesma construtora que está com a obra do cara há 2 anos parada, é a mesma construtora que a mesma obra custou 200, 300 mil reais, se estivesse trabalhando às vezes com a gente, ou até com outro profissional mais sério, né? A obra já estava andando, você tinha economizado bastante, tá? Então vamos lá, para eu poder passar agora cada detalhe, deixar de falar mal dos outros, né? E começar a acompanhar a construção da casa. Valeu! Vamos lá! Passou a etapa da compra do terreno, você já escolheu o lote que você vai fazer a sua casa. Passou a etapa dos projetos, já liberou o alvará de construção, você já terminou aqui o projeto arquitetônico, já terminou os projetos complementares. Aí começa essa etapa aqui, é a etapa mais gostosa da construção. É quando você vê os tijolinhos subindo, né? Então aqui a gente está numa casa de 205 metros quadrados. Tá? Essa aqui é uma casa que está sendo construída para vender, mas não é porque está sendo construída para vender que está usando material de baixa qualidade, ou o acabamento vai ser fraco, ou alguma coisa ou outra. Está sendo realmente muito bem construída. Pelo contrário, aqui a gente pegou esse terreno emprestado do lado e já começou, já terminou a fundação, já está começando aí a superestrutura, já está finalizando aí a parte de... É uma casa terra, né? Então isso também influencia bastante no custo e na agilidade da obra. E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês no que é que a gente vai ter de custo e o que é que pode variar de uma casa de 200 metros quadrados feito essa com uma casa terra primeiro andar, um terreno plano, enfim. Vamos lá agora para a gente poder conhecer. Primeira coisa, eu já vi vários orçamentos da gente, de outros construtores, às vezes eles negligenciam essa parte de canteiro, tá? Então, pelo menos aqui no condomínio, quando você vai construir na rua, não tem esse problema. Mas aqui no condomínio a gente tem um cuidado de fechar a casa todinha com zinco. Então fica uma obrazinha bonita, organizada. Essa casa vai ter aquele muro lateral. Então a gente só fechou o zinco até aquela área, o restante ia ter que fazer o muro de todo jeito. Então não precisou fechar de zinco naquela área do muro lá atrás. Eu vou entrar na casa, vocês vão ter uma noção. Mas o custo da construção dessa casa aqui, a previsão hoje está em torno de uns 3.200 um metro quadrado. Isso porque a mão de obra é própria, tá? O pessoal já é registrado direto no nome do proprietário, então não tem margem de empreiteiro, tá? Inclusive o mestre de obra é registrado no nome da construtora, mas presta serviço para o cliente, né? Todo o material a gente compra a preço de custo rateado. Então, por exemplo, essa obra aqui é da gente, aquela outra obra ali é da gente, tem uma outra obra ali, inclusive outra que está começando também, e tem mais 2 lá em cima. Então, quando a gente vai comprar o material, a gente já compra tudo rateado para tentar diminuir ao máximo o custo para o cliente. Então, por exemplo, semana passada a gente comprou 360 sacos de cimento, dividiu para as 5 obras. Tá? Comprou, acho que foi 3 ou foi 4 carradas de tijolo, dividiu. Então tudo isso, quando a gente vai comprando direto de fábrica e rateando esse custo, é fantástico para o proprietário. Para o proprietário, porque para mim, quanto maior o custo, melhor, né? Que a gente trabalha por administração, depois eu vou explicar para vocês. Mas aí é onde a gente tem que ter realmente bom senso e saber trabalhar, porque é um negócio que a gente quer, não só hoje, né? Quer realmente trabalhar por um bom tempo. É um condomínio teoricamente novo, né? Aqui tem 42 casas prontas e 46 em construção, e tem mais 500 lotes. Então tem trabalho aí para muito tempo. Então quem começa a trabalhar errado, termina dando errado já logo de início. Então a gente tenta diminuir o custo o máximo possível, para ter serviço aí por um bom tempo, tá? Então a primeira coisa quando você vai comprar um terreno, você tem que ver muito esse detalhe. Um terreno que é aclive com declive, se você vai aproveitar ou não. Esse aqui a gente tem um custo que você tem que ver, é um custo do muro de arrime. Não é nada absurdo, mas que precisa e é super seguro você fazer na sua casa, porque você vai evitar que o terreno do lado entre de fato no seu terreno, né? Então se choveu, já pensou a quantidade de lama que entrar aqui, esse terreno mais baixo, se não tivesse muro de arrime. Então o muro de arrime aqui tem essa função de contenção de terra, tá? E a gente contendo terra, né? Por mais que seja necessário e tudo, mas tem um custo. Então você precisa ver se o teu terreno vai ter isso ou não. Então esse custo de muro de arrime é um custo à parte do metro quadrado. Você não pode dizer, minha casa é R$3.000 o metro quadrado, mas tem, sei lá, 20, 25, 30 mil de muro de arrime, né? Então isso você tem que levar em consideração. E outra, esses R$3.000 o metro quadrado é assim uma conta bem burra para fazer, porque se o cliente começar a colocar, sei lá, uma porta feita tal semana com um representante, tem porta de ACM que você custa aí, dependendo do mercado, de 18, 20, 22 mil. Tem porta de ACM de 47 mil, né? Então isso vai depender, influenciar diretamente no custo do final. As esquadrias, tem esquadria aí que é de alumínio, que você vai gastar 100, mas você pode pegar uma esquadria de PVC que você vai gastar 120, 140, 150, depende realmente do material. Então assim, o acabamento é completamente
vai influenciar no custo da construção. Na prática, o custo de uma casa dessa, aqui do lado, que é uma outra construtora que está fazendo, daquela outra ali, o custo de alvenaria é o mesmo, que a quantidade de cimento, de tijolo, se for nessa casa, se for na outra, basicamente não muda. Agora, o que vai realmente influenciar no custo da construção é o acabamento que você vai utilizar. Essa aqui é uma casa que a gente está prevendo um acabamento bom, tá? Com um porcelanato 74/74, né? Todas as cubas esculpidas. Essa casa não tem escada, então você já tem uma economia legal, você ganha em área, é uma casa térrea, você economiza com estrutura, com fundação, tá? Aqui a gente tá fazendo essa casa todinha, aqui vai ser um baita de uma janela com uma esquadria bem legal. É uma casa com 3 suítes, tá? Mas ela tem mais um banheiro, uma casa com 4 banheiros, na verdade. Então, quanto mais banheiros, aumenta o custo da casa. Quanto maior a cozinha e a área gourmet, aumenta o custo da casa, que é uma área que você tem ter revestimento, você tem que ter um trabalho maior de hidráulica, você tem às vezes cuba, pia, enfim. Essa é uma casa que vai ter piscina também, então a piscina não entra no custo do metro quadrado da casa, em média custa aqui em torno dos 40, 45, 50, 30 mil, depende realmente do tamanho da piscina. Então são coisas que realmente você tem que ter noção antes de você começar a construção, e o ideal é que seu construtor seja o mais transparente possível, né? Eu, na maioria das vezes, faço uma reunião com o cliente, aqui a área de serviço da casa, e aqui um quartinho de serviço, né? Na verdade não é nem um quarto de serviço, é só um depósito para poder guardar alguns materiais, tá? Então eu faço um esboço de quanto custa a casa em si, com todos os detalhes. Então vamos lá, vamos dizer que a casa eu tenho como parâmetro R$3.000 o metro quadrado. Só que esses R$3.000 talvez não seja suficiente se o cliente quiser colocar todas as bancadas em nanoglass, se ele quiser colocar o piso de 1,20 por 1,20, se ele for uma casa neoclássica feito essa, que você gasta bem mais com carpintaria, né? Se você não for comprar as coisas direto de fábrica, quiser comprar as coisinhas de pitaco, que é uma coisa que encarece demais a obra, né? Você compra 20 sacos de cimento, depois compra mais 20 e tal. Nossa, é um caminho sem volta, porque você não tem noção mais de quanto que vai ficar o custo da casa, né? Então, e é sinal inclusive de mau planejamento, tá? Então assim, voltando aqui para o foco da casa, hoje você ainda consegue construir, dependendo do padrão de construção, em torno de uns R$3.000, R$3.200 o metro quadrado de uma casa dessa, tá? A gente tá até com um orçamento de uma outra casa ali que tinha dado 2.700, e no andar da carruagem a gente era para ter gasto, sei lá, uns 140 mil, 150 mil, a gente gastou uns 110. Então a previsão é que custe menos, mas que eu não posso afirmar isso para todo o projeto. Isso realmente vai depender de diversas coisas, tá? Mas vamos lá, para fazer um orçamento seguro em torno de 3.200 um metro quadrado, no sistema que a gente está construindo, que é a preço de custo, e dividindo essas compras, tá? Então, você tem uma casa de 200 metros, você vai gastar em torno de uns 600, 640 mil reais na construção dela. Você vai ter muro de arrimo, você vai gastar mais uns 30, 20 e pouquinho, não sei, depende da quantidade do muro de arrimo que você vai ter. Você vai ter piscina, feita essa casa a gente vai começar a fazer, você vai gastar mais uns 30, 50 mil, tá? Você vai ter muito ponto de iluminação, esse custo de iluminação já vai entrar, não vai, né? Então assim, são várias variáveis que a gente tem aí para poder dizer o custo de uma casa de fato. Por isso que a gente aqui na construtora, a gente tem uma prática, inclusive vocês vão ver aí na descrição, já tá lá, que a gente tem um custo de um orçamentista, um engenheiro orçamentista, que fica focado em fazer o quantitativo dos materiais e fazer a precificação desse quantitativo, tá? Então antes da gente começar a construção, o cliente já tem noção de quanto que ele vai gastar na casa, tá? Então em média, sei lá, uma casa feita de uma casa que a gente tá ali atrás, que elas são 3 pavimentos. Então ela tem o subsolo, que é na garagem, e ela tem as outras 3, os outros 2 pavimentos. Esses outros 2 pavimentos, esses 3 pavimentos, com certeza encareceu o custo da estrutura. Então ela tem uma estrutura mais alta, né? Você realmente tem um acabamento maior lá, e ficou em média com metro quadrado em torno de R$4.000 a casa. Então assim, são coisas que o construtor não tem culpa, né? Isso no projeto já tem que ter uma concepção bem legal do que precisa ser feito. Rapaz, como a casa está bem construída, viu? Toda vez que eu venho aqui, eu me impressiono. Então o recado final: preste atenção, contrata um engenheiro orçamentista para você fazer todo o levantamento da casa, tá? Todo quantitativo. Cuidado para não esquecer nenhum detalhe, porque cada detalhe é importante para você ter uma noção, né? E você realmente já está preparado de quanto vai custar a sua casa. Antes de começar, é fundamental
do que no meio da obra você ter que estar arrumando, vendendo carro, vendendo menino, dando um jeito para poder terminar a construção. E isso é péssimo, tanto para o construtor quanto para o cliente, porque aí se o cliente chegar, sei lá, está programado para gastar 500 mil reais numa construção, e no meio da construção ela vai gastar 600, 700, por N motivos, não vou dizer aí que é culpa de X, Y, não dizer, mas que vai gastar 100, 150 mil reais a mais, isso é uma dor de cabeça gigante, porque ele vai começar a atrasar material, ele vai começar a atrasar o pagamento da mão de obra, ele vai começar a atrasar o pagamento da administração de obra, que é a forma que a gente trabalha aqui. E assim, isso é uma dor de cabeça gigante. Quando você pega uma obra que anda direitinho, nossa, você mal tem bronca para resolver. Quando você tem atraso de pagamento, é complicado. E isso é uma coisa que eu acho que ninguém gosta, né? Então, fazendo esse planejamento legal e adequando o projeto com o quanto que você quer gastar, assim, é um negócio que funciona. Então vamos lá, vou fazer um resumo aí. Você vai hoje fazer uma construção aqui no condomínio, você vai gastar em torno de uns 200, 250 mil reais no lote. Você vai gastar em mais ou menos uns 30, 40 mil reais de projeto, vai depender realmente do arquiteto que você vai escolher. Você vai gastar mais uns 10, 12 mil de escritura, 15 mil de escritura, vai depender realmente de quanto que for a avaliação do lote, tá? Depois disso, de escritura, registro e TBI, quando eu falo, tá? Depois disso, você começa realmente a construção e de fato entra o custo do metro quadrado da casa. E aí você tem que ver todas essas variáveis. No projeto, o ideal é que já venha no executivo tudo que você vai usar, todas as bancadas, detalhe de gesso onde vai ter, a iluminação, para você já ter realmente um negócio bem redondinho e já ir se preparando do início até o final, tá? Então assim, aqui no condomínio hoje, uma casa de 200 metros quadrados feito essa, você não vai construir por menos de 850 mil, isso eu digo de verdade, né? Porque a gente tá acompanhando obra todo dia tá comprando material e não tem mágica. Quem disser que vai fazer mais barato do que isso já contando com lote, tá? Com lote e esses outros custos. Quem disser que vai fazer mais barato do que isso, rapaz, veja as outras obras, veja se os outros proprietários realmente estão satisfeitos, se a previsão de custos está coerente com o custo que está tendo inicialmente, porque na prática não tem mágica. É a mesma coisa, eu até estava com um cliente uma vez, que ele estava querendo comprar um carro novo, um Compass. E aí ele disse, rapaz, carro aumentou demais, um Compass zero, acho que era 170 mil reais. Aí ele disse, eu vi um anúncio no LX de um Compass 0 km por 100 mil. Tu sabe que isso tá errado, né? Um Compass 0 km por 100 mil, tem alguma besteira, alguma pegadinha tem aí, ou é golpe, ou é só um chama, né, de 100 mil de entrada para o cara financiar o restante, tem alguma coisa errada. A mesma coisa a construção, ainda mais a gente que está na obra todo dia, não tem como de tijolinho por tijolinho ser mais barato do que a preço de custo, não tem, beleza? Então, espero que tenha ajudado aí vocês. Você que não é meu cliente ainda, entre em contato que vai ser um prazer aí te atender para mostrar os lotes aqui no condomínio, para a gente fazer algum orçamento de construção, quem sabe fechar uma obra, tá? Mas não acredito muito em conto de fada não, em Papai Noel, que isso não existe. E outra, às vezes você até vai pegar uma construtora mais barata do que eu, conseguiu mais barata do que eu, assim, eu vou dizer, ser bem sincero, não existe, porque a obra é a preço de custo, então não tem como ser mais barato do que a obra a preço de custo. Mas vamos lá, você conseguiu ganhou na Mega Sena, conseguiu uma obra que ficou bem mais barato do que eu. Aí eu vejo uma porrada de obra aí, tudo atrasada, né? Porque não tem a quantidade certa de funcionários. E aí às vezes você tem até material, mas a obra não flui. É uma obra que era tipo feito essa aqui, que é para durar 8 meses, que vai durar talvez até menos, né? O pessoal fazendo em 12, em 13 meses, né? E aí fica a seu critério depois, né? Realmente o que é que você quer fazer da vida, beleza? Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição aqui para te ajudar. Não deixa de se inscrever, comenta aqui embaixo se teve alguma coisa, que vai ser um prazer te responder e participar do processo desse teu sonho, tá? Um abraço, valeu, até mais!